E o presidente Lula, deixando a Europa, passou por Cabo Verde, na África, e durante justamente o discurso fez um agradecimento que a gente pode chamar de controverso, polêmico. Bom, precisa ser mais bem compreendido. O André Anelli está conosco. O André, vamos lá, trazendo você de volta aqui. O que disse o presidente em Cabo Verde especificamente? Pois é, Piotr, no final do discurso, logo após o encontro com o presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, Lula acabou agradecendo a África pelo trabalho que foi produzido ao longo de 350 anos de escravidão. A gente não sabe realmente ainda, já acabei de perguntar aqui para a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, se esse trecho estava previsto realmente no discurso, porque agora há pouco eu recebi o discurso do presidente Lula após essa reunião com o presidente de Cabo Verde e nesse discurso não estava previsto esse tipo de declaração, ou seja, é possível que tenha sido feito da própria cabeça do presidente da República e a gente confere esse trecho especificamente polêmico agora. Eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Esse foi um trecho do discurso, então, do presidente Lula após o encontro com o presidente de Cabo Verde. Acabou repercutindo muito mal e o Palácio do Planalto ainda não se manifestou. Como eu disse agora há pouco, no discurso oficial transcrito que o Palácio do Planalto sempre divulga aqui, não existe esse trecho, o que indica que possivelmente foi feito de improviso pelo presidente da República. Por falar em improviso, Piotr, essa passagem de Lula lá por Cabo Verde não estava prevista inicialmente na agenda do presidente da República. O presidente Lula acabou, segundo ele, aproveitando a necessidade do avião oficial da presidência da República de abastecer. O presidente está vindo da Bélgica, na Europa, então acabou aproveitando a necessidade de uma parada técnica para conversar rapidamente com o presidente de Cabo Verde e foi aí então, após esse encontro, é que houve esse discurso, Piotr. André, até porque é bastante controversa, vamos ouvir de novo exatamente esse trecho do discurso do presidente Lula lá em Cabo Verde. Podemos reproduzir novamente, Nilson, por favor? E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Bom, vamos lá, né? Abre aspas, quero recuperar a relação com o continente africano porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano e a nossa cultura, a nossa cor, nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. Bom, até aí é um fato histórico. Fecha aspas, a declaração do presidente Lula. Aí vem a parte controversa. Abre aspas. Nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Fecha aspas. Os escravos foram trazidos à força para o continente americano. Era tráfico de pessoas, no caso, escravos. Não dá para agradecer uma situação como essa. Você pode reconhecer dívidas sociais e daí você tem ações afirmativas, você tem uma série de medidas que você pode tomar. Mas reconhecer o trabalho, agradecer pelo trabalho da escravidão é algo que chama atenção. Aliás, falando em frases polêmicas do presidente Lula, tem mais coisas sobre isso também, André?
Isso especificamente não, né, Piotr? E aí a gente destaca agora uma outra fala do presidente Lula, dada horas antes, então, logo depois de o encerramento daquele encontro entre os líderes da América Latina e também da União Europeia. Durante entrevista coletiva na cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos na Bélgica, o presidente brasileiro comentou os pedidos de Gabriel Boric, feitos um dia antes, ele que é o presidente, então, do Chile. O presidente chileno havia cobrado que os líderes da CELAC, que é justamente essa comunidade que envolve os países latino-americanos, dessem mais ênfase nas condenações contra a Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado. Na avaliação de Gabriel Boric, hoje é a Ucrânia e amanhã pode ser qualquer um de nós, disse ele. O presidente Lula classificou o mandatário chileno, por conta dessa frase, como um jovem apressado. Eu não tenho por que concordar com o Boric, é uma visão dele. Eu acho que a reunião foi extraordinária a reunião. Possivelmente, sabe, a falta de costume de participar dessas reuniões faça com que um jovem seja mais sequioso, mais apressado. Possivelmente, porque deve ter sido a primeira reunião do Boric da União Europeia com a América Latina, ele tem um pouco mais de ansiedade que os outros. E nessa mesma entrevista, Lula voltou a comentar sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia. O presidente disse que, no prazo de 2 a 3 semanas, ele deve enviar a contraproposta dos países da América do Sul para a Europa. Esse acordo já é negociado há mais de 20 anos, mas foi suspenso devido a preocupações com a preservação ambiental, principalmente da Amazônia. Lula já disse diversas vezes que sanções por descumprimento de medidas ecológicas são inaceitáveis. Internamente, o governo brasileiro avalia que esses dispositivos, essas sanções, não têm preocupação necessariamente ambiental, porque seria uma forma de proteger o mercado europeu do crescimento do agronegócio brasileiro. Mesmo com essas críticas, Lula espera chegar a um acordo que ele considera equilibrado. Piotr. Muito obrigado, André. Bom, vamos só resumir boa parte das declarações do presidente Lula, algumas extremamente felizes do ponto de vista de defender o interesse brasileiro e do Mercosul, nesse caso do acordo com a União Europeia. Claro que aquela nova posição da União Europeia é extremamente absurda, quando quer ditar exatamente como que as coisas devem acontecer. Nós temos hoje um Código Florestal brasileiro em que em nenhum lugar do mundo um proprietário, em algumas regiões do país, tem que preservar 80% da sua terra e poder usar apenas comercialmente 20%. Sem contar o que nós já temos de preservação florestal, que existe hoje no país e não existe mais em nenhum outro lugar do mundo, sobretudo no mundo desenvolvido. E aí, quando o presidente diz, esse novo entendimento da Comissão Europeia é de que, olha, se for não vou comprar nenhum produto que seja de região desmatada, se o Código Florestal brasileiro, que é extremamente duro, permitir, e obviamente que há compensações, todas previstas no Código, por que você não pode comprar? Por que você vai impor uma regra? Aí, claro, é uma defesa da questão brasileira. Como fez o presidente em relação ao Fundo Amazônia, que eu citei há pouco. A Dinamarca sinaliza que contribuirá com o Fundo Amazônia, mas não disse qual o valor e quando vai fazê-lo. Aí o presidente foi lá e disse o seguinte, os países ricos prometem da boca para fora, mas não cumprem. Que é exatamente o argumento do governo passado, também na defesa do Estado brasileiro, do interesse nacional. Em relação, por exemplo, às compensações de carbono, ou seja, 100 bilhões foram prometidos lá na Comissão do Clima de Paris, em 2015, esse dinheiro não chega. E obviamente que a compensação precisa vir por qual razão? Tem que vir pela razão de que nós preservamos, nós sequestramos carbono com floresta, seja com, por exemplo, que nós temos de energia no Brasil, a boa parte hidrelétrica, ou quando a gente planta cana-de-açúcar para fazer álcool combustível, etanol. Isso também, a cana sequestra carbono em todo o processo. Não é o que se tem hoje com o uso de combustível fóssil, que é majoritário, por exemplo, nos países mais ricos. Esse tipo de coisa precisa ser compensada na hora de, digamos, fazer essa conta de preservação do clima ou com as preocupações climáticas. Isso tudo é defesa de Estado, é defesa de uma posição de Estado, da posição brasileira, ou no caso do Mercosul, em relação à questão comercial com a Europa. Agora, tem outro ponto de vista. Aí o presidente dá essa declaração em relação à escravidão. Lá em Cabo Verde,
que cedeu, obviamente, uma série cedeu, não, né? Foram traficados, escravos que vieram trabalhar aqui sob força, sob o jugo de quem comandava o país naquele momento, né? Ou não somente aqui no Brasil, estou falando de toda a América Latina. Ou, por exemplo, a questão com Gabriel Boric, o presidente chileno, que é de extrema esquerda, mas tem uma posição muito clara. Já houve aqui recentemente, parece que o presidente está guardando um certo rancor em relação a isso, porque ele tenta diminuir o entendimento de Gabriel Boric em relação a essas reuniões com a Europa. Ele diz, é a primeira vez que está vindo, não está tão acostumado assim. Mas Gabriel Boric disse lá recentemente, você se lembra na questão da Venezuela, que o presidente disse que era relativa à questão da Venezuela, e aí o Gabriel Boric disse o seguinte, não é uma construção narrativa, não, é uma realidade, é séria, e tive a oportunidade de ver de perto dos rostos e na dor de centenas de milhares de venezuelanos que hoje vieram para a nossa pátria, o Chile, ele estava se referindo, e que exigem também uma posição firme e clara de que os direitos humanos devem ser respeitados sempre em qualquer lugar, independentemente da coloração política do atual governante. Isso se aplica a todos nós. Essa foi a posição, não só de Gabriel Boric, como também do presidente do Uruguai, naquele momento. Os outros que são de esquerda acabaram concordando com o presidente Lula, o que é um absurdo. Nós sabemos que a realidade da Venezuela e da Nicarágua não tem nada de democracia ou de respeito aos direitos humanos.